Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que fortalece e dá visibilidade à mulher do agronegócio. Você já ouviu falar do conceito de bem-estar único? É um conceito que reconhece as relações entre o bem-estar animal, o bem-estar humano e a integridade do meio ambiente. Em granjas produtivas, por exemplo, os animais bem cuidados geralmente estão associados com estados emocionais positivos dos seus proprietários. Além disso, as boas práticas na fase da produção, no transporte e no abate dos animais proporcionam maiores volumes de carne de melhor qualidade. E para falar mais desse assunto, eu converso com a Sheila Guebara, diretora de sustentabilidade da Seara. Mas antes vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Sheila Guebara é diretora de sustentabilidade da Seara. Ela se apaixonou pela produção de proteína animal em 2007, quando visitou um frigorífico pela primeira vez. Foi nesse momento que identificou a sua missão de conectar os elos das cadeias produtivas para mostrar que é possível entregar uma produção agropecuária sustentável. É formada em Engenharia Ambiental pela Universidade de São Marcos e possui MBA em Agrobusiness pela Exalc. Sheila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Uma honra ter você com a gente para bater esse papo sobre um tema tão importante que é a sustentabilidade, né? Eu que agradeço pelo convite, Jaqueline. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui conversando com vocês. É um assunto que é uma paixão mesmo e é uma missão. Pois é, a gente ouviu já agora na sua bio, né? Você se apaixonou quando entrou dentro de um frigorífico, o que não é comum, né? Porque geralmente as pessoas olham, entram dentro da agroindústria e não tem essa conexão imediata. Com você foi diferente. Foi. Eu comecei minha carreira na indústria metalúrgica, era uma parafuseira e era um processo, né, de conexão e uma cadeia longa. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a produção e entrei, né, falei, no frigorífico ali, falei, poxa vida, quanta coisa que a gente tem para trabalhar, para melhorar, para desenvolver, para trazer de boas práticas e poder ajudar uma cadeia que é tão importante para todos nós, né, para o brasileiro, para a nossa alimentação. A alimentação é um tema que é apaixonante. Exatamente. A gente falou aqui sobre esse bem-estar único. Não é tão conhecido ou começou a ser falado agora, que é o bem-estar humano e o bem-estar animal, né? Para que os dois convivam cada vez mais em harmonia. E o bem-estar do planeta. Essa conexão, essa junção dessas três dimensões, né, de bem-estar, de uma saúde integrada, realmente é um conceito mais recente. Antes talvez a gente olhava um pouco mais segmentado, né? Então eu estou cuidando aqui da propriedade ou estou também cuidando aqui dos animais. Quando a gente começa a entender que há uma conexão e uma interconexão entre o que eu faço aqui tem reflexos do outro lado, então um animal bem cuidado, um animal bem tratado, ele vai refletir numa alimentação melhor, uma alimentação mais segura, né, para uma saúde humana, isso vai gerar menos impacto para o meio ambiente, então eu começo a ter um olhar mais conectado, entendendo que tudo aquilo que eu estou fazendo, inclusive principalmente aquilo que eu estou fazendo na ponta, né, importa. Todas as etapas do processo de produção, elas importam e elas estão conectadas, aí gerando reflexo ao longo da cadeia. Não, muito interessante. Falando de sustentabilidade, a gente sabe que a mulher tem esse olhar 360. E eu leio muito que a mulher tem esse olhar para a sustentabilidade um pouco mais apurado do que o homem, pelo menos o homem tinha. Você vê também isso? Você vê esse olhar 360 e uma diferença no olhar feminino dentro de uma produção? Eu acredito que o olhar feminino, ele vem trazendo e agregando essas novas perspectivas, né? O que a gente vem experimentando e vem... eu, pelo menos ao longo desses 20 anos, e vejo cada vez mais, né, quando a gente começa a ter times equilibrados e mistos e visões diferentes, né, mais representatividade, a gente amplia
a nossa forma de ver, né? Amplia o jeito de cuidar, o jeito de trazer esse olhar integrado, né? E sustentabilidade é um olhar integrado, é trabalhar o social, o ambiental e o econômico, é o trabalhar o bem-estar das pessoas, dos animais e do planeta, todo de uma forma integrada. Bom, é um tema incrível, a gente falaria muito tempo, mas aqui temos um tempo restrito. Para finalizar, Sheila, a gente tem aqui uma nuvem com algumas palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um pensamento para quem está assistindo a gente. Diversidade. Essa é uma palavra que eu amo, eu tenho falado também muito sobre isso, porque no meu entendimento não existe sustentabilidade sem diversidade, né? Para a gente atingir as melhorias nos processos, no jeito de fazer que a gente precisa para os próximos anos, a gente precisa ter um olhar diferente, a gente precisa ter inovação. E inovação é obrigatório ter diversidade. Diferentes pensamentos, origens, jeito de fazer, história, conexão, né? É tão amplo isso e diversidade é uma necessidade urgente, né, para estar no nosso dia a dia. Se a gente quer ter e a gente precisa ter essa inovação, essa melhoria, a gente tem que ter diversidade. Muito obrigada, Sheila. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Bom, e falando em tecnologia, no próximo bloco vamos falar sobre inovação com a presença feminina. Não sai daí, a gente volta já já.